Estamos de volta e o assunto agora é autismo. Em Camboriú vai acontecer um evento para esclarecer as dúvidas. Eu acho que é fundamental nós termos conhecimento. O conhecimento, ele te liberta e facilita muitos caminhos, né? Quando você sabe como percorrer aquela estrada através do conhecimento, é libertador. Então hoje está aqui a vereadora Pamela Borduch. Ela, além de ser vereadora, é também a procuradora da mulher em Camboriú. E a Graziele Valério Rocha de Carvalho. Ela é pedagoga com formação em neuropsicopedagogia. Mulher, que palavra difícil. Bom dia, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, bom dia. Bom dia, vereadora, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos, né, que hoje nos assistem, nos acompanham. E estamos muito felizes de estar aqui no Muito Mais com o Fábio, né? Prazer é meu receber vocês. Vamos falar primeiro do evento. Tá. Falei sobre a informação, sobre esse conhecimento. Qual é a ideia do evento? Quando vai ser? O que você está propondo? Então, visitando o espaço da Grazi, conversando com ela, nós vimos uma oportunidade de apresentar para a nossa comunidade mais voltada para a pedagogia, para a licenciatura e até mesmo pessoas, né, na área da psicologia e outras áreas afins, a oportunidade de estarmos levando mais conhecimento. Então, no dia 28, nós estaremos realizando esse evento, a partir das 19 horas, lá na Câmara de Vereadores, um evento gratuito, que também vai ofertar, né, no final do curso, o certificado de horas, que é algo que também, além do complemento intelectual, tem o complemento curricular, né, que todos gostam. Então, nós estendemos o convite, toda a rede municipal de educação, rede particular, enviamos ofícios convidando todas as pessoas, né, interessadas nesse tema para estar junto conosco nessa segunda-feira, que vai ser uma noite atípica, uma segunda atípica, né? Uma segunda atípica. Agora, vereador, o que te levou a promover um evento como esse? O que aconteceu? Qual foi a situação que deu o start? Você disse, precisamos falar sobre isso. Então, Fábio, como vereadora, eu falo que o vereador ele é o para-choque do município, né? As pessoas têm mais rápido acesso ao vereador do que o prefeito. Até por conta da demanda que o gestor público, né, ele tem. Então, realmente, ele vai estar demandando com os secretários e os secretários com o povo. Mas nós estamos na rua. E a demanda de mães pedindo ajuda na questão de exames com neuro, atendimento, acompanhamento de um professor auxiliar para o seu filho, porque ele tem uma atipicidade na questão do aprendizado, então ele precisa... Então, essa demanda me levou a ir além nessa busca, né? Então, como não é uma área que eu tenho especialização, o que eu fiz? Eu fui sentar com pessoas que realmente conhecem o YouTube, né? É um curso bastante disponível ali, então nós temos bastante acesso a palestras. Pelo menos para sair da ignorância, né, do assunto, sim, né? Mas conversando com a Grazi, nós vimos a oportunidade de uma maneira didática e também a disponibilidade dela diante da agenda da clínica que ela tem para ofertar esse conteúdo para o nosso povo. Eu falo assim, eu até pensei que nos primeiros dias ia esgotar as vagas, que são vagas limitadas. Mas não, porque assim, ó, as pessoas se acomodam, né, com o conhecimento. Hoje, no poder público, não é exigido uma especialização em TEA para ser um profissional de educação ou assistente educacional, né? Não é. Mas um profissional especializado, ele vai ter um atendimento diferenciado. Eu sei que muitas vezes a valorização não está como nós gostaríamos, a atenção, e a gente entraria numa outra demanda, mas o que nós carregamos faz toda a diferença. Né? Então, a nossa sala de aula, eu falo, meu sonho é que a educação básica, a educação infantil, né? Aquela criança que vai dos primeiros meses de vida até os 4 anos, que hoje é ali 5 anos, que ela tenha profissionais que tenham essa especialidade. Nós temos profissionais fantásticos na cidade, professores magníficos, né? Mas que se nós conseguíssemos vislumbrar esse tema nessa primeira infância, nós conseguiríamos diminuir o impacto lá no ensino fundamental. Lá na frente. Deixa eu falar então um pouquinho com a Grazi. Prazer, Grazi. Eu perguntei para a vereadora, para a Pamela, justamente isso, né? O que startou, o que despertou nela trazer essa discussão? Você trabalha com isso todos os dias?
Exatamente. Na verdade, a minha primeira formação foi em pedagogia, e daí logo que eu me formei, fiquei pouco tempo na sala de aula e já me encontrei em serviços relacionados ao atendimento de crianças e adolescentes com alguma condição do desenvolvimento, sejam transtornos de aprendizagem ou transtornos, né, do neurodesenvolvimento, como autismo, deficiência intelectual. Então, a minha primeira experiência mais vasta foi nessa área, né? E daí, quando eu me vi nessa área, eu vi que aquilo que eu aprendi na faculdade era muito pouco, e foi quando eu fui buscar formações, isso ainda onde eu morava antes, no interior de São Paulo, em Barretos, né? Então, a minha formação vem de lá, e daí foi quando eu fui buscar me aprofundar, é por isso que eu fiz essa formação, né? Que esse nome complicado, neuropsicopedagogia, mas essa é uma formação que está muito próxima à psicopedagogia, que muitas pessoas já conheciam. O que é diferente? Que no meu conteúdo, no meu currículo, a gente desenvolveu mais disciplinas relacionadas à parte do neurodesenvolvimento, neuroeducação, que hoje é um conteúdo que nós temos batalhado para que sejam aplicados desde a formação inicial do professor, para que justamente haja isso que a Pamela falou. O professor que está lá no chão da escola, que atende essas crianças, possa ter uma formação maior em relação a isso. Bom, você veio de São Paulo. Eu vim de Quanto São tempo Paulo. você está aqui? Eu acho que uns 5, 6 anos. Em Camboriú? Em Camboriú. Tá. E aí você percebe, você conseguiu comparar a realidade que você viu em São Paulo com o que acontece em Camboriú, nessa situação, principalmente do espectro autista? O que você pode falar de comparativo, ou é igual? As situações são as mesmas, as dúvidas, os medos, as inseguranças? Eu acho que a família atípica, a família que recebe um diagnóstico de uma criança com transtorno do espectro autista, as angústias eu acho que são as mesmas, sabe? Os medos são os mesmos. Semana passada eu recebi um pai que olhou para mim e falou: meu sonho é que meu filho me chame de papai. E o filho dele tem 3 anos, entende? Esse é o sonho dele. Então, e esse é o sonho de muitos pais que às vezes têm uma criança autista que não verbal. Elas sonham que isso aconteça. Imagina, essa semana meu filho de 1 ano me chamou de mamãe. Então, para mim foi uma realização muito grande. E logo me veio essa reflexão, sabe? Em relação àquele pai, tem um filho que talvez ele está esperando por esse dia ainda. Então, eu acho que as angústias das famílias são muito semelhantes, independente da região, né? O que vai fazer diferença na vida dessa família é o quanto a sociedade vai se organizar para auxiliar essa família, para ser a rede de apoio dessa família. Porque muitas vezes essa família não tem uma rede de apoio que não seja a escola e a equipe técnica de saúde que vai atender. Mas de que forma, quando você fala a sociedade ser essa rede de apoio, como? Por Tipo assim, eu não tenho nenhum contato dia a dia. Então, eu realmente sou uma das pessoas que precisa estudar mais, me informar mais sobre o espectro autista, entender mais como é que funciona. Porque às vezes a gente fala bobagem, não é? A gente fala, sabe, o que não é, na ignorância do assunto. Exatamente. Então, aqui a gente tem muitas camadas quando a gente fala do processo de inclusão. Eu acho que o primeiro olhar é justamente isso. Assim, a sociedade em geral ter esse olhar da compreensão, de primeiro observar, para depois emitir uma opinião sobre, sabe? E nem precisa emitir opinião também, às vezes, gente. Não tem opinião Mas sobre a gente tudo, adora. por favor. Hã? O ser humano gosta, né? Ai, às vezes cansa, né? Não precisa emitir opinião, só ver, né? E começa já por esse primeiro olhar, assim, sabe? Ter esse olhar atento no sentido de, tipo assim, de primeiro buscar entender, e depois os sistemas que vão acolher essa família estarem preparados para recebê-los, né? Para que essa criança tenha qualidade de vida, né? Para que essa família tenha qualidade de vida. Imagina, muitas crianças autistas têm distúrbios do sono, então elas têm dificuldade para dormir. Então imagina esse pai e essa mãe que passa várias noites em claro, entendeu? Para atender a dinâmica dessa família, tendo que trabalhar no outro dia, tendo que no outro dia buscar, às vezes, um serviço de saúde, um serviço de assistência para essa criança. Pensa comigo, tu acha que essa mãe muitas vezes vai estar com todas as faculdades dela preservadas para chegar numa fila, vamos colocar num posto de saúde, o filho está doente. Então ela vai chegar com mais... Né, os ânimos exaltados, né? Com os ânimos mais... Entende? Então, cansada, exausta. Exatamente. Então, eu vejo que a sociedade hoje precisa justamente ter esse olhar da compreensão
entende? Da empatia Nossa, e do acolhimento mesmo, de ofertar acolhimento. Recentemente também uma outra fala que eu vi de uma mãe hoje vocês como clínica, como profissionais que atendem meu filho são minha rede de apoio. Eu não tenho um familiar, eu não tenho outra pessoa, entende? Então isso é muito sério quando a gente muito fala. forte, né? Sim. E muito É, forte. eu também falo, Fábio, na questão, nós como comunidade ofertarmos mecanismos. Por exemplo, na comunidade evangélica que eu participo, nós compramos fones de ouvido, porque nós começamos a perceber um número maior de famílias atípicas frequentando o culto, mas a criança atípica, ela tem dificuldade com som, né? Alto. Então, o que a gente... Incomoda. Incomoda. Então, o abafador de som, na verdade, é o nome que fala. Nós compramos abafadores de sons, porque aquela criança ela vai poder entrar na salinha sensorial que a gente tem e entrar na igreja sem que ela tenha aquele susto do som, da música um pouco mais alta, da iluminação, né? E a questão também desses canos de escape, né? Às vezes a gente está lá na nossa vizinhança testando o nosso som, né? E o nosso motor da moto, sei lá. E a gente não se dá conta que na nossa vizinhança pode ter uma criança típica e aquele som pode ser algo que machuca ele, né? Então, além da terceira idade, toda parte ali, né, que a gente pode ter um pouquinho de bom senso, mas hoje nós também lidamos não só com idosos, com pessoas doentes, mas também com as crianças autistas que têm a seletividade na questão da audição. Tá, e nesse evento, Tá. Pamela, o que vai acontecer? Quem que pode participar? Porque a gente está falando muito aqui dos professores da educação, Isso. né? A parte da educação. Mas talvez também tenha muito pai, Tem. né? Muitos pais que querem também saber mais, né? Sim, Fábio, todas as pessoas interessadas nessa área serão bem-vindas, são bem-vindas. A inscrição para esse evento, ela está no link da bio do meu Instagram, vai abrir lá, Pamela por Camboriú, e bem lá em cima vai ter um linkzinho, você vai clicar ali, vai estar a inscrição para a primeira edição do TEA. É a nossa primeira edição, então assim, nós queremos aprimorar para um encontro de famílias atípicas, né? Nós vamos ter mais parceiros, você que é formado nessa área e quer engajar juntamente conosco, né? Eu quero deixar aqui uma gratidão pública à Grazi, ao Cadu, o esposo dela, por terem essa sensibilidade juntamente comigo, porque eu só sou um canal, mas quem carrega todo o gabarito para essa noite é a Grazi. Então, nessa noite vai ser uma noite gostosa, vai ser rápida, nós não vamos nos estender com muitas falas, né? Nós convidamos todos os vereadores, assessores dos nossos vereadores para estar presentes, porque isso não é um problema só do meu gabinete. Eu tenho certeza que os demais vereadores também recebem essas demandas. Então eu falei, vem me dar ajuda, o suporte, porque juntos nós ficamos mais fortes. Então, com certeza. Pais, mães, tios, vizinhos, você que não tem nada para fazer na segunda-feira, dia 28, vai lá para a Câmara de Vereadores, conversar conosco, nos dar um abraço e ouvir, né, o que essa nossa amiga tem de conhecimento para passar para nós. E o que quem for vai ouvir? O que você está elaborando para segunda-feira? Só um spoiler, não? Só spoiler. Só spoiler, tá bom. Eu tenho uma visão, quando eu vou falar sobre levar esses temas para a comunidade, que é sempre uma visão que nós devemos ser pontes. Nós devemos sempre ser pontes, porque eu acho que às vezes a gente tem uma visão muito polarizada em relação às coisas, principalmente quando a gente fala de algumas condições que causam sofrimentos nas crianças, nas famílias, e que muitas delas têm angústias em querer acessar alguns serviços, e daí você tem esses serviços em relação aos profissionais, com as dificuldades dele, com angústias em querer outras questões. Então, várias pessoas com muitas angústias, mas que muitas vezes falta esse olhar, eu acho que mais sensível e empático diante de todo esse cenário e que busca fazer pontes, que busca fazer a ponte entre esse profissional e o conhecimento, entre essa família também e esse conhecimento, entre essa família entender essa escola, entre essa escola entender a dinâmica dessa família. Eu acho que a gente precisa de pontes. Por quê? Porque hoje o que muitas vezes acontece, eu faço muitas visitas nas escolas, eu ouço muito os pais, então a gente tem muito essa queixa, na escola não é feito isso, no mercado não é feita assistência, em tal lugar a pessoa não foi acolhida. Daí você vai no lugar, a culpa é dessa família que mima demais, a culpa é do fulano, é esse menino que é mal educado. E no final, a criança, o indivíduo é o problema,
entendeu? Meu E não se resolve. Por quê? Porque a gente sempre busca sempre essa questão de culpar o outro. Transferir a responsabilidade. Mas aí você falou de uma coisa que a gente ouve muitos comentários nesse sentido. Ah, mas agora todo mundo cresceu muito, todo mundo tem autismo, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem alguma coisa. Como é que é isso no seu dia a dia? Os diagnósticos vêm aumentando mesmo? O que está acontecendo? Nós temos, na verdade, vários fatores. Primeiro que a condição do espectro autista sempre existiu. Só não era diagnosticado. Só não era diagnosticado, mas se a gente parar para pensar, você sempre vai lembrar daquele amiguinho na escola que era meio diferente, que sempre gostava de ficar no canto dele, aquele amiguinho que era meio esquisito. A gente sempre vai lembrar daqueles que eram os esquisitos, os estranhos, os que não paravam quieto, os que tinham problema. Então a gente sempre teve a condição acontecendo, certo? Sempre existiu. Não nasceu agora, né? Não nasceu agora. Sempre existiu. Se você vai pegar os primeiros estudos em relação ao TEA, você vai ver que são antigos, sabe? Então, sempre existiu. O que nós temos hoje é um sistema, número 1, de avaliação muito mais organizado. Então, a gente consegue hoje fazer um processo de olhar para crianças pequenas e já identificar atrasos do desenvolvimento. Por isso que eu estava até falando sobre para a Pamela, a importância de a gente olhar para a educação infantil. Na minha faculdade, eu vi de alguns professores, de alguns mestres, doutores, que falavam muito sobre isso, que os doutores não tinham que estar nas faculdades, né, dando aula para os professores, eles deveriam estar na educação infantil, atendendo essas crianças, entende? Ali deveriam ser as pessoas com mais conhecimento. Para quê? Para elas conseguirem identificar os atrasos do desenvolvimento, conseguir fazer uma intervenção, organizar uma dinâmica de aula que consiga estimular aquela criança de uma forma realmente a desenvolver as habilidades dela, entende? E daí sim fazer o encaminhamento daquelas crianças que têm hoje realmente o transtorno, né? Que realmente precisam de um suporte mais especializado. Então, como eu estava falando, quando a gente olha para esse cenário, nós precisamos ter esse olhar atento, entende? Então, nós temos esse processo de já existiu, o sistema de avaliação se organizou de uma forma melhor, e um terceiro cenário também é que o mundo está mudando. Então, nós temos hoje estudos que estão indicando realmente um aumento, né, dessa população, entende? Um aumento dos diagnósticos por vários fatores. Fatores genéticos, fatores ambientais. Então, nós temos realmente vários pontos que a gente poderia, em cada um deles, daria uma palestra sobre cada um deles. Sim, cabe à sociedade aprender mesmo sobre isso, né? Entender o que está acontecendo, entender a mudança, né? Exatamente. E compreender também que o que caracteriza um transtorno. Nós temos os sinais ali, mas tem um eixo que muitas vezes as pessoas se esquecem, que é o quanto daquele comportamento prejudica a vida daquele indivíduo. Então, quando o médico vai fechar o diagnóstico, ele sempre vai olhar no impacto que aquele comportamento tem na qualidade de vida daquele indivíduo. Então, se a gente fecha um diagnóstico de TEA, se o médico fecha esse diagnóstico, quer dizer que aquele comportamento é tão significativo na vida daquela pessoa que prejudica a qualidade de vida dela. Entendi. Entende? Nossa, muito interessante. Gostoso Pamela, de ouvir, né? Nossa, muito gostoso. É muito bom conversar com quem entende do assunto. Faça o convite, então, Pamela. Então, Fabi, olha, lá naquela tela lá e vai. Meus queridos, na próxima segunda-feira, né, quero reforçar aqui esse convite. É uma oportunidade que nós temos, todos nós, inclusive eu sentarei para ouvir, para que nós possamos ter mais empatia, né, diante de situações da nossa sociedade. Então, nós estaremos promovendo na próxima segunda-feira, dia 28 de abril, a partir das 19 horas, ali na Câmara de Vereadores, na Rua Siqueira Campos, em Camboriú, o evento Autismo e a sua participação social, com a nossa palestrante, a Grazi, e também toda uma comunidade que já está inscrita. Faça sua inscrição no link da nossa bio ali do Instagram, Pamela por Camboriú, já nos siga para acompanhar, né, mais detalhes sobre esse evento. E eu espero por todos vocês lá para um abraço caloroso e sentarmos juntos para aprender um pouco mais. Muito obrigada, Grazi. Obrigada, Pamela. Obrigada, por virem Fabi. aqui. E sucesso no evento. Obrigada. E conte sempre com a gente aqui. Estamos à disposição. Obrigada, gente. Bom, gente, acabou muito mais de hoje. Espero que você tenha gostado. Não desliga. Vem aí o TVC News com Saul Carvalho com muita informação. E amanhã, às 11h15, tem muito mais aqui na TVC Panorama. Beijo, fica com Deus e até amanhã.